Muito boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Tome seu assento, por gentileza. É sempre muita alegria estar aqui com vocês no projeto Vida Nova de Irajá. Pastor Diego, pastora Tati, são amigos do meu coração que Deus colocou na minha vida para ser meu conselheiro. É tão bom quando a gente tem amigo, né, que a gente pode abrir o coração. Então, não é todo dia que a gente encontra um amigo. Em meio ao século que a gente vive, né? Eu, lendo um pouquinho sobre o Zygmunt Bauman, ele falando sobre a modernidade líquida, falando um pouquinho da ética, da estética, um pouquinho dessa sociedade líquida que os valores têm se perdido no dia a dia. E nós não podemos ir a favor dessa sociedade líquida. Temos que manter de pé aquilo que é importante para nós, principalmente as boas amizades, a família, que é a base da nossa casa, a base da nossa fé. Deus criou a família e essa nós não podemos abrir mão. Então, quando eu encontro um amigo como pastor Diego, pastora Tati, eu agarro com todas as minhas mãos, porque eu sei que é um homem de caráter, é um homem de Deus, um homem no qual eu posso abrir meu coração. Então é importante, viu? Você que está aí, procure amigos do peito, pessoas leais a Deus principalmente, gente de Deus que pode te ajudar nos dias mais difíceis da sua vida, estender as mãos para você, para que você possa ficar de pé. Muito bom valorizar as boas amizades. Então, quando eu venho aqui no projeto Vida Nova, eu me sinto em casa, irmãos, eu me sinto na minha própria casa, porque a placa não divide ninguém, né? Nós somos uma família, um só povo. Uma vez eu falei para Dani, se eu não fosse pastor da Vale de Bênção, provavelmente seria pastor do projeto Vida Nova. Vocês me receberiam em nome de Jesus? Olha aí, Dani, ora mais aí. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, pastor André, a esposa, que também são meus amigos, está sempre comigo ali no programa, no Antenados na Geral. Quem tem boas novas em casa? Levanta as mãos. Olha aí, bastante gente. Eu apresento um programa ali todos os dias, 17 horas, falando de Deus, o tempo todo ali. Pastor André me dá uma ajuda ali, sempre comigo ali apoiando. É muito bom, viu, irmãos? Está ali pregando o evangelho para milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então, eu me sinto em casa aqui com vocês. Quero ganhar tempo nessa noite falando da palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? É a palavra de Deus que muda a nossa história, né? Eu digo que a Bíblia, ela não apenas forma e informa, mas ela também transforma a nossa vida. Deus forma a escola, informa o pecado, deforma, mas é a palavra de Deus que transforma o seu e o meu coração. Então, vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Eu sei que você pode gostar de ler, eu também gosto de ler muitas literaturas. Quem sabe você gosta de ler a Divina Comédia de Dante Alighieri, ou Paraíso Perdido de John Milton, ou quem sabe a Utopia de Thomas Morgan, ou as Regras do Espírito de Descartes, ou quem sabe você gosta da República de Platão. Pode ser que tenha alguém aqui que goste de mitologia e vai ler ali a Ilíade e a Odisseia de Homero. Há muitos livros bons por aí, né? Como Dom Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Enfim, muitos livros que acrescentam cultura. Mas a Bíblia não apenas acrescenta cultura, mas ela nos abençoa. É um livro que tem poder para abençoar você e a mim. Isso é maravilhoso quando abrimos a Bíblia Sagrada. Eu digo que a Bíblia, ela não apenas acrescenta regras morais ou espirituais, mas a Bíblia também não nega a ciência. Você sabia disso? Porque na Bíblia você encontra a geografia da alma, a biologia da vida, a matemática da multiplicação dos pães e peixes. Na Bíblia Sagrada você encontra a física do equilíbrio da cruz, a alquimia das grandes transformações. Na Bíblia você encontra até gramática que se conjuga no verbo que é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso é maravilhoso falar da Bíblia Sagrada. É um livro sagrado, santo e que santifica, inspirado e que inspira, revelado e que revela. Por isso eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É aqui que nós temos alimento, irmãos, né? Tem vitaminas de A a Z. Você todo dia acorda de manhã e come lá sua frutinha, seu alimento, almoça, procurando se alimentar com vitamina A, né, Davi? Pastor Davi, vitamina B, vitamina C, vitamina E, F.
mas a Bíblia também tem suas vitaminas. Eu digo que na Bíblia Sagrada você pode encontrar a vitamina de A a Z. Quem crê nisso, diga amém. Na Bíblia Sagrada você encontra a vitamina A, amor, alegria e alento. Na Bíblia você encontra a vitamina B também, bondade, benignidade, bem-estar e bem-querer. Na Bíblia você tem a vitamina C, que é compaixão, credenciamento e capacitação. Quem se alimenta da Bíblia e tem a Bíblia, além da vitamina C, tem a D também, que é determinação e determinismo. Quem tem a Bíblia e se alimenta da Bíblia, além da vitamina D, tem a E, esperança e energia. Quem tem a vitamina E, tem a vitamina F, de fé, força e fidelidade. Quem tem a Bíblia e se alimenta da Bíblia, além da vitamina E, F, tem a vitamina G. Vitamina E, F, qual é a próxima? G, pronto. Sabe o que significa a vitamina G? Graça do lado de cá e galardão do lado de lá. E ainda tem gratidão no coração. Quem tem a Bíblia e se alimenta da Bíblia, além da vitamina E, F, G, tem a vitamina H, harmonia e humildade. Quem tem a vitamina H, tem a vitamina I também, que é inspiração. Quem tem a vitamina I, tem a vitamina J, de justificação. Porque você foi justificado pela justiça do justo Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Quem tem a vitamina J, tem a vitamina K, de querigma, que significa proclamação do Evangelho. Quem tem a Bíblia e se alimenta da Bíblia, além da vitamina K, tem a L, que é livramento e libertação de Deus na nossa vida. Quem tem a Bíblia e se alimenta dela, tem a vitamina M, de mansidão, moderação. Agora que você recebeu a vitamina M, também se alimenta da N, que é o novo nascimento. E quem nasceu de novo, tem a vitamina O, de obediência, operacidade. Quem tem a vitamina O, tem a P, de paciência, paz e poder de Deus no nosso testemunho, no nosso caminhar. Quem tem a Bíblia e se alimenta dela, além da vitamina P, O, tem também a vitamina R, de restauração, aleluia, e refrigério nos problemas que nós temos na nossa alma. Além da vitamina R, tem a S. Por quê? A S é salvação, sucesso, e ainda tem saúde da parte do Senhor. Quem tem a vitamina S tem a T, de trabalho e testemunho no dia a dia. Agora que você tem a T, também vai e pega a U, que é a unidade. É o que nós estamos vendo aqui, a vitamina da unidade. Quem tem a U, tem a V de vitória. Aleluia! E um pastor amigo meu disse que lá no Ceará tem uma vitamina chamada X. Sabia, pastor Diego? Sabe que vitamina é essa? Ele diz o seguinte, a vitamina X é a Xô Satanás. E ainda vamos orar pela salvação da Xuxa. Aleluia! Agora que você se alimentou, nessa noite se alimenta com a vitamina Z, que é zelo pela palavra e pelo testemunho de Deus. Quantos podem dar glória a Deus pela Bíblia Sagrada? Levante as mãos e exalte ao nome do teu Deus, do teu Senhor. Agora que você degustou, vamos então para o prato principal? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 27. Eu confesso que eu fiquei em dúvida com algumas mensagens que eu viria trazer aqui. Na última pregação minha eu falei sobre Apocalipse 5, falando sobre a soberania de Deus. E tinha outros, abri o meu livro de esboço lá, vi alguns, mas o que aqueceu o meu coração foi esse sermão de Mateus 27, 40. Preguei no ano passado, minha esposa sempre presente comigo, ela vai ser paciente, que vai ouvir 2 vezes o mesmo sermão. Mas é importante, né? Quando a gente ouve uma mensagem, nem sempre a gente aprende tudo dela. Por isso que vale a pena você rever, ouvir novamente. E eu quero trazer esse sermão, já que estamos falando de família. Eu quero falar sobre perseverança. Quero falar sobre fidelidade, que nós precisamos ter em nossa casa, em nossa família. E esse texto, Jesus Cristo, nos ensina a ter perseverança. Eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem. Quando se encontraram Mateus 27, verso de número 40, diga amém. Está escrito: e dizendo, tu que destróis o templo
e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. E dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da cruz. Muito bem, senhoras e senhores, descer é sempre muito mais fácil do que subir. Isso vocês vão concordar comigo, porque para construir uma história é sempre mais complicado. Mas destruir, basta um deslize, basta uma fraqueza, basta uma calúnia. Descer é mais fácil do que subir. Descer significa também ceder à força da gravidade. Nem todo descer é bom, mas também nem todo descer é ruim. Descer pode ser uma figura de linguagem boa. Descer também pode ser uma figura de linguagem ruim. Você que é estudioso da Bíblia, vai ver o profeta Jonas descendo para o fundo do barco, descendo para o fundo do mar. O descer de Jonas foi negativo, porque foi fuga de Deus. Agora, quando você olha para o Novo Testamento e vê Zaqueu descendo da árvore, ali foi positivo. Jesus olha para ele e diz: hoje a salvação entra nessa casa. A grande tentação do texto em que nós lemos, a grande tentação da cruz, era descer. Se Jesus Cristo desce, porque o povo gritava, como lemos, desça daí, seria negativo. Agora, se Jesus Cristo desce porque ele havia desejado, aí seria outra história. É claro que Jesus Cristo queria preservar a sua saúde, a sua vida. Porque dentro de nós, senhoras e senhores, há um instinto de preservação da vida humana, não é verdade? Se eu perguntar para você agora, nessa noite, quantos querem morrer hoje e ir para o céu? Né? Quantos querem ir para o céu, digam amém. Quantos querem ir para o céu, digam amém. Mas a maioria não tem muita pressa de ir, porque há um instinto de preservação dentro de nós. Alguém vai dizer: ah, pastor, eu quero casar, eu quero concluir minha faculdade, eu quero tomar conta dos meus filhos, da minha empresa. Porque todos querem ser salvos, mas há um instinto de preservação da vida humana dentro de nós. Então, não foi uma tarefa fácil para Jesus resistir àquela multidão olhando para ele dizendo: desça daí. Aliás, desça daí. Imagina, depois de ter sido maltratado, crucificado, traído por um amigo, não foi uma tarefa fácil. O texto vai dizer: desça daí, se tu és o Filho de Deus. Esse se é uma palavra um tanto quanto perniciosa, porque ela tenta gerar uma espécie de dúvida no coração de Jesus. Se eu planto nessa noite um si no teu coração, eu gero dúvida. Eu gero dúvida na tua chamada, na tua vocação, na sua identidade. Não é assim que o diabo, o mundo e a carne e as tentações do dia a dia fazem conosco? Tentando gerar dúvida em nossos corações, né? Ué, tu não é filho de Deus? Por que está vivendo isso? Tu não é filho de Deus? Por que essa escassez? Por que essa perseguição? Por que essa prova? Por que tua saúde está assim? Tu não é filho de Deus? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Por que você está vivendo isso? Por que essa separação, essa discórdia, essa briga? Por que essa escassez? Tu não é filho de Deus? É assim que Jesus passou também. Tu não é filho de Deus? Desça daí. Porque nós passamos lutas e tentações diárias para fazer de tudo para abandonarmos a nossa fé. Quantos que já estiveram aqui e não estão mais, porque duvidaram da chamada, duvidaram de Deus, duvidaram da sua santa palavra, por causa da dúvida. E essa é uma das grandes lutas que passamos no nosso dia a dia. E o próprio Cristo também passou por isso. Mas o texto vai dizer, quando ele ouviu o povo gritando: desça daí se tu és o Filho de Deus. Jesus não desceu da cruz. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Porque Jesus não tinha que provar nada para ninguém.
Jesus não estava na cruz para se provar, irmãos. Ele estava na cruz para amar. Era resultado do seu amor. Era consequência de uma vida justa e íntegra. Por isso que Jesus estava na cruz. Então, é interessante isso, porque o povo queria que ele descesse. E ele não desceu. Se a questão era descer, Jesus já tinha descido inúmeras vezes durante a sua caminhada. Não é verdade? Jesus já tinha descido as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Ele já tinha descido do monte das bem-aventuranças para curar um leproso, no qual ele disse: se queres, sereis limpo. Ele já tinha descido do barco do lago de Genezaré para libertar um menino, ou o gadareno. Ele já tinha descido do monte da transfiguração para libertar um jovem que o demônio pegava ele, jogava na água e no fogo para o destruir. Ele já tinha descido do Getsêmani para ser julgado no pátio do Sinédrio e ter sido considerado digno de morte. Se a questão era descer, ele já tinha descido várias e várias e várias vezes. Aliás, quando o diabo o tentou no deserto dizendo: transforma a pedra em pães. O que ele fez? Ele não provou. Ele não transformou a pedra em pães para se provar. Lembra quando os religiosos chegaram para Jesus dizendo: tu não é filho de Deus? Faz milagres. Ele não operava milagre para se provar. Jesus operava milagre por compaixão, por amor, não para provar que ele era Deus. Aliás, você vai ver os próprios discípulos dizendo: prova que tu és o filho de Deus, mandando cair fogo do céu na cabeça dos samaritanos. Ele não fez isso. Você lembra quando Pedro desembanhou a espada da bainha para defender Jesus? E Jesus disse: espera, Pedro, se eu quiser, eu mando 12 legiões de anjos para me guardar. Então, senhoras e senhores, se Jesus quisesse descer da cruz, ele poderia, sim ou não? Se a questão era se livrar, se a questão era escapar, se a questão era se safar da mão dos seus perseguidores, a Bíblia vai dizer que Jesus já fez isso inúmeras e inúmeras vezes. Mateus 12:14 diz que quando o povo chegou para apedrejar Jesus, ele escapou do meio deles. A Bíblia vai dizer em Lucas 4:29, quando chegaram perto de Jesus para empurrá-lo naquele abismo e matá-lo lá de cima, ele se safou no meio daquele povo. A Bíblia vai dizer em João capítulo 7, quando os soldados romanos tentaram prender Jesus, ele também se safou. Aí os religiosos chegaram: prenderam Jesus, prenderam Jesus. Eles disseram: nós não prendemos Jesus. Aí eles perguntaram: mas por que não prenderam Jesus? O texto vai dizer: porque nenhum homem falou como ele falou. Isso é lindo demais, porque quando Jesus fala, o diabo se cala. Quando Jesus fala, o inferno estremece. Quando Jesus fala, o diabo obedece. Quando Jesus fala, tem livramento de Deus para a tua vida, crente. Tem livramento de Deus. Porque a voz de Jesus é maravilhosa. Ele venceu o ódio com seu amor. Ele venceu a vingança com a sua misericórdia. Ele venceu através da sua palavra. Interessante que o texto vai dizer: desce daí, se tu és o Filho de Deus. Ele não desceu da cruz. Jesus não tinha que provar nada para ninguém. Ele não tinha que provar, ele já tinha vivido uma vida justa, uma vida íntegra. Ele já tinha vivido. Da mesma forma é você e eu. Nós não temos que provar nada para ninguém aí fora. Reino de Deus, senhoras e senhores, não se prova. Reino de Deus se vive, é testemunho, é vida diária, é diferente. Se alguém chegar: mas pastor, me prova que teu Deus existe, me prova pela física, me prova pelo paradoxo de Epicuro, me prova pela ciência, pela filosofia, me prova que teu Deus existe. Eu vou dizer: meu filho, eu não vou te provar, porque o mistério de Deus é um dom, é uma fé, é uma revelação que Deus me deu, não tem como te provar. E se alguém chegar dizendo: mas pastor, eu descobri que Deus não existe, eu descobri que esse Deus que você prega, ele não existe. O que eu vou dizer é pior para você, porque isso não vai mudar a minha fé. Eu vou continuar acreditando em Deus. Se alguém chegar dizendo: mas pastor, tá bom, eu descobri, Jesus é uma invenção
que eu vou dizer para esse homem? Eu vou dizer, Jesus é uma invenção? Quem foi capaz de criar uma pessoa tão maravilhosa como Jesus? O que eu posso dizer é, bendita a invenção, aleluia. Ou se alguém chegar dizendo, mas pastor, descobri que este evangelho que você prega é uma farsa. Eu vou responder, é uma farsa? Então tá bom. Bendita a farsa, porque foi essa farsa que me deu esperança, que organizou a minha vida, que firmou meus pés sobre a rocha e que me deu certeza da existência do amor de Deus. Aleluia! Igreja de Cristo, nós não vivemos por vista, você vive pela fé. É pela fé no Filho de Deus que você está de pé aqui nessa noite. Aleluia! Porque foi pela fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim a Deus. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé Noé preparou uma arca para salvar a sua família. Pela fé Abraão e Sara receberam poder para gerar um filho. Pela fé Abraão ofereceu Isaque como sacrifício a Deus. Pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus do que desfrutar do prazer do pecado por algum tempo. É pela fé que Deus vai te exaltar acima da cabeça dos teus adversários. Quem crê nessa palavra, levante as mãos e dê glória a Deus nessa noite. É pela fé, aleluia. Desce daí se tu és o Filho de Deus. Ele não desceu. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Porque quem ama, escute isso aqui, quem ama, não desce do compromisso de amar. João capítulo 13, a Bíblia vai dizer, tendo-os amado, os amou até o fim. Quem ama não desce do compromisso de amar. Eu sempre conto uma história de um homem lá no Nordeste. Diz que o homem andava a cavalo com uma carruagem atrás dele. E ele ia para a padaria comprar pão. Diz que um dia desse, imagina você, o homem entrou na padaria para comprar o pão, o cavalo e a carruagem começaram a sacudir e correr, ir embora. O cavalo foi embora, junto com a carruagem. O homem desesperado, diz que ele correu atrás da carruagem, não alcançou, correu e conseguiu dar um salto, um pulo. A única coisa que ele conseguiu foi agarrar a rédea daquele cavalo. E o cavalo carregou ele durante quilômetros pelo chão, machucando, batendo a cabeça, ferindo, todo ralado, empoeirado durante quilômetros, e o homem segurando com toda a força aquela rédea, e machucando, indo embora. Diz que nos estertores da morte, no último fôlego de vida, o cavalo para, o homem ali, caído, machucado, sangrando, todo empoeirado, com a rédea na mão. Os amigos olham para ele e dizem, homem, por que você não soltou essa rédea? Ele, olhando torto, diz, a carruagem. Eles abriram a porta da carruagem. Tinha um bebê enrolado num lençol dentro da carruagem. E ele entendeu, os amigos entenderam, por que ele não soltou aquela rédea? Porque quem ama de verdade, não solta a rédea. Quem ama vai até o fim. É por isso que Jesus não desceu da cruz, porque o amor dele sobre a sua vida foi e vai ser até o fim, até o fim, até o fim. Em nome de Jesus, recebe essa palavra aí. Por isso, meu irmão, que ele não desceu da cruz. Você vai ver no Antigo Testamento, Deus amando o seu povo, enviando maná no deserto, mesmo sendo desobediência. Porque o povo feriu Jesus na cruz, ele não deixou de o amá-lo. É porque Jesus nos ama, é porque Deus ama o seu povo, que ele encharcou Jeremias de lágrimas, para mostrar para o povo que ele os amava e ia até o fim. É porque Deus ama o seu povo, que
que ele fez Oséias casar com uma mulher de dúvida reputação, para mostrar para o povo que ele os amava, mesmo sendo um povo de dúvida reputação? Porque quem ama vai até o fim. Se você ama a sua família, vai até o fim. Se você ama essa igreja, vai até o fim. Se você acredita no Evangelho, na palavra, em Cristo, não desista, vai até o fim, em nome de Jesus. Eu sei que tem gente aqui esperando uma palavra de Deus, esperando uma resposta do alto. Essa é a palavra de Deus nessa noite para a tua vida. Não desista, não desista, vai até o fim, em nome de Jesus Cristo. Quem vai até o fim, levante as mãos e dê um glória a Deus nessa noite, porque Deus está te dando força, em nome de Jesus. Se Jesus desce da cruz, senhoras e senhores, seria a vitória do diabo, amém ou não amém? Se ele desce da cruz, Pôncio Pilatos ia posar de herói nessa história. Se ele desce da cruz, a cúpula que dominava o templo por um período naquela época seria legitimada. Se ele desce da cruz, nós teríamos a sexta, mas não teríamos o domingo. Teríamos a paixão, mas não teríamos a ressurreição. Teríamos a vitória do diabo e a vergonha de Deus. Mas é porque ele não desceu da cruz, que você e eu hoje podemos ler Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A chave do inferno e do céu e da vida está nas mãos dele, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai, diz o teu Senhor, o nosso Deus. É porque Jesus não desceu da cruz, que de repente gente que está aqui sofrendo, angustiada, pessoas que perderam parentes precocemente, eu não sei qual é a sua dor nessa noite, eu não sei qual é a sua angústia, a sua ansiedade, mas é porque ele não desceu da cruz, que você pode dizer: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não desça da sua cruz. Eu não vou descer da minha, você vai descer da sua? Hein? Paulo não desceu da cruz dele não. Gálatas 2:22 diz o quê? Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pedro não desceu da sua cruz. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição, não está na Bíblia, mas a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não desça da sua cruz. Cruz não é problema não, irmãos. Tem pessoas que pensam que cruz é problema. Cruz não é problema. Cruz não é uma trave e uma estaca, não. Cruz é assumir um estilo de vida tal, que se eu receber prejuízo na caminhada, eu não vou abrir mão desse compromisso. Isso que é a cruz de Cristo. Não desça da sua cruz. Sabe por que eu não vou descer da minha cruz? Porque se eu desço da minha cruz, eu vou dar voz a essas pessoas que disseram que a minha fé era um fogo de palha. Se você desce da sua cruz, você vai dar razão a essas pessoas que disseram: a fé de fulano é fogo de palha, é tudo emoção, vai embora, isso vai durar pouco. Se você desce da cruz, você vai dar voz a essas pessoas. Eu não desço da cruz porque minha fé não é fogo de palha. A sua fé não é fogo de palha. Nós entregamos a Cristo nosso coração. A minha fé, eu entreguei a Cristo o coração. Entregar o coração não é entregar esse órgão metaforicamente que bombeia sangue, não. Entregar a Cristo o coração, eu entreguei a Cristo o meu coração, quando eu orei, como Davi no Salmo 51, que disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu entreguei a Cristo o meu coração, quando eu orei com um pai de Provérbios 23, que disse: filho meu, dai-me o teu coração. Eu fui até ele, dei a ele o meu coração. Eu entreguei a Cristo o meu coração, quando eu orei como Ezequiel, que diz: retira de mim o coração de pedra e põe um coração de carne. Eu entreguei a Cristo o meu coração, quando eu li Jesus dizendo, Mateus 22:37, dizendo: filho meu, me ame de todo o teu coração. Eu disse: é assim que o Senhor quer? Tá bom, então é assim que eu vou te amar. Por isso que a minha decisão que eu tomei com 20 anos de idade permanece até os dias de hoje. Porque eu não tive uma experiência religiosa, eu tive uma experiência de ressurreição. Você não teve uma experiência religiosa,
Você teve uma experiência de ressurreição. Jesus olhou para você e disse: Lázaro, vem para fora agora. Você nasceu de novo, foi regenerado, é uma nova criatura, está aqui glorificando a Ele, porque a graça te alcançou, o poder de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ainda bem que eu sou surfista, né? Dá pra... Glória a Deus, quase que eu caio aqui. Mas você está entendendo o que eu estou falando para a sua vida hoje? Não deixa a culpa, não deixa o diabo, não deixa ninguém abalar a sua fé, porque não há condenação sobre a sua vida, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem ninguém, nem nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é lindo demais, igreja! Isso é lindo demais! Saber que isso aqui não é um teatro. Saber que isso aqui não é um passatempo. Saber que isso aqui é o caminho da eternidade. É a palavra do teu Criador, do teu Senhor, do teu Deus. Louvado seja Deus das alturas. Isso é maravilhoso. Por isso, eu não desço da minha cruz. Eu não desço da minha cruz. Apenas um outro argumento que eu quero te dar nessa noite. Se você abandonar o Evangelho, você sabe que não seria apenas falta de fé? Seria ingratidão também. Muita ingratidão. Para pensar. Se você abandonar hoje o Evangelho, abandonar a igreja, abandonar Cristo, seria muita ingratidão da sua parte. Porque o tanto que Ele tem feito na sua vida, meu filho. Por isso que Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus. Glória a Deus por isso. Hein? Não é verdade? Eu estou aqui hoje e posso confessar isso. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Porque se não fosse Jesus, eu acho que eu seria um Zé Ninguém. Jesus me trouxe gosto pelos estudos. Hoje, por causa de Jesus, eu virei homem de verdade. Eu sei debater ideias, sei conviver com pessoas. Se eu abandonar o Evangelho, abandonar a cruz, eu seria um ingrato. Porque foi por causa de Jesus que hoje eu tenho uma esposa que me ama, que está aqui, que me acompanha. Por causa de Jesus, hoje eu prego no Brasil todo, pela televisão, milhões de pessoas, e viajo pregando o Evangelho. Eu seria muito ingrato se eu abandonasse Jesus. Você seria muito ingrato se abandonasse o Evangelho. Porque Ele te cobriu de misericórdia, firmou teus pés sobre a rocha, abençoou a sua casa, sua família, sua parentela, fez uma promessa para você e te mandou ir para o mundo inteiro pregar as boas novas dEle. Não desça da cruz. Jesus está sobre a sua vida nessa noite, firmando teus pés da rocha. Eu sei que gente entrou aqui com o coração balançado, angustiado. Eu posso perceber no espírito que tinha gente aqui atribulada, cansada, esperando uma resposta de Deus. Deus está dizendo: eu estou te sustentando com a minha destra fiel. Existe uma mão invisível no leme do teu barco nessa noite. Esse barco não vai naufragar. A promessa de Deus ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Quem crê que a promessa de Deus ainda está de pé sobre a sua vida, levanta as tuas mãos e exalta Ele nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Não desça da sua cruz, não abandone o Evangelho. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui presente. Eu vou finalizar agora um resumo, mais um argumento agora sociológico. Por que você não deve abandonar sua cruz? Você que estuda, que é estudioso, que ama a palavra, sabe que no século XIX e XX surgiram 3 grandes inimigos da fé. Karl Marx, o pai do comunismo, Friedrich Nietzsche, o pai do niilismo moderno, e Sigmund Freud, o pai da psicanálise, do ego e do superego. Eles se levantaram contra a fé. Marx dizia que a religião serve aos opressores, porque ela serve à classe econômica opressora. Porque a religião, diz ele na grande frase dele, dizendo que a religião é uma fuga, é o ópio do povo. Porque se os religiosos esperam uma esperança pós-morte, a classe opressora continua oprimindo. Aí ele diz o seguinte: então, a religião acalma as massas. Porque se a religião
defendesse uma esperança para a terra, isso aqui ia virar um pandemônio, dizia Marx. Então ele diz o seguinte: a religião é uma fuga. Já Nietzsche dizia que nós somos covardes, que nós não queremos enfrentar o nosso problema de cara, a perda de cara, a tribulação de cara. Aí vamos atrás de uma força sobrenatural para intervir na nossa vida e nos livrar dos males da vida. Ele diz, Nietzsche, é tudo covarde. Freud diz que nós somos infantis, intelectualmente infantis, que não queremos crescer, queremos ter um pai sempre nos defendendo. Se eu desço da cruz, eu dou razão a esses homens. Eu digo que o evangelho é farsa, que o evangelho é fuga e que o evangelho é para covarde. Se você desce da sua cruz, você vai dar voz a esses homens. Mas quando eu me converti, senhoras e senhores, eu nunca esperei que após a minha conversão, todos os meus problemas iriam acabar. Até porque alguns problemas até acabam, mas vão surgir muitos outros também, porque eu ando na contramão do mundo e da carne. Então entenda uma coisa: quando eu me converti, eu nunca esperei que eu ia viver um mar de almirante e um céu de brigadeiro, que eu iria viver a ilusão de Alice no País das Maravilhas, que tudo ia correr para o meu bem. Eu nunca esperei que após a minha conversão eu ia viver um mundo cor-de-rosa, um mundo de Poliana. Eu nunca esperei que delícias fossem cair do céu no meu colo, só porque eu sou o queridinho de Deus, o filhinho do papai. Pelo contrário, quando eu me converti, eu lembro de 1 Timóteo 3,16 ou 3,12, que Paulo disse: aqueles que querem viver integramente padecerão perseguição. Eu lembro de Paulo quando passa por Listra, Icônio e Antioquia. Ele disse: olha, se queremos entrar no reino dos céus, é necessário passar por muitas tribulações. Então eu nunca esperei que Deus fosse me tirar da cruz, suavizar o meu caminho, ou dourar a pílula. Por isso que quando Jesus estava na cruz, ele também não esperou que o Pai fosse o tirar de lá. Quando o povo gritou dizendo: desça daí se tu és o Filho de Deus, ele não desceu da cruz. Sabe por quê? Porque o valor do Evangelho não é determinado pelas bênçãos que recebemos dela, apesar de receber muitas bênçãos. O valor do Evangelho é determinado pelo preço que você está disposto a pagar por ele. O valor de uma causa é essa. O valor de uma causa não é determinado pelos benefícios que eu recebo por essa causa. O valor de uma causa é determinado pelo preço que eu estou disposto a pagar por essa causa. Você acha que o Evangelho é valioso para você? Você acha que a sua família é valiosa para você? Você acha que a tua comunhão com Deus é preciosa? Pague o preço por esse relacionamento com Deus. Pague o preço por essa igreja, por esses pastores, por essa palavra, pelo teu Deus, pelo teu Senhor, se você acha que essa causa é preciosa. Evangelho, irmão. Aí você pergunta: mas pastor, como é que eu faço para viver esse evangelho? Olha para Jesus. Vê como ele trata o pobre, vê como ele trata o rico, vê como ele trata o que tem, vê como ele trata o que não tem, vê como ele trata a política, vê como ele trata campo do bom, campo do Nico, vê como ele trata pôr do sol, chuva, campo, vê como ele trata dinheiro, vê como ele trata dinheiro nenhum, vê como ele trata a tentação, vê como ele trata a vida. Vai para o Evangelho e aprende com ele a viver. Desenterra essa cabeça, deixa de ser avestruz, vem respirar um ar mais rarefeito. Jesus quer te exaltar para um nível mais alto. Deus está te chamando para um nível mais espiritual, mais alto. Ele quer cumprir promessas na sua vida. Ele quer realizar o poder dele na sua vida. Então viva o Evangelho na vida. Por isso que eu oro pelo apóstolo Ezequiel Teixeira, para que Deus preserve a sua fé, guarde o seu coração, preserve a sua integridade. Porque ele está lá em Brasília, sendo um sal esfregando na carne. Porque Jesus te chamou para viver o Evangelho na vida, no dia a dia. Na sua casa, na faculdade. Estude para ser engenheiro, para ser advogado. Se torne um político. Vai para a vida, meu filho. Se envolve na vida. Leve o Evangelho para a vida. Por isso que Deus, o Deus de Jesus Cristo, ele quer ser amado e servido na imagem e semelhança dele. Quem é a imagem e semelhança dele? Os seres humanos.
Por isso que eu não creio numa fé abstrata em Deus. Eu não concebo uma fé só no imaginário, no intelecto. Por isso que eu não me preocupo com os deuses negados por Karl Marx, Saramago ou Ateia, que é a Associação de Ateus. Eu não me preocupo com esses deuses negados por ele. Eu não concordo com os deuses da opressão, da Inquisição, que matou muitos judeus porque eram contra a igreja. Não me preocupo com esse Deus, porque o princípio da fé cristã se revela quando Deus quer ser visto no rosto do próximo. Ele disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me visitaste, tive preso e me visitaste, tive nu e me vestiste. Aí vão perguntar: mas quando, Senhor? E Jesus vai dizer: quando tu fizeste a um dos meus pequeninos, tu fizeste a mim. Porque quem ama o próximo, ama a Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. Sabe o que é ateísmo? Ateísmo militante? Ateísmo militante é quando você profana o templo do Deus vivo. Quem é o templo do Deus vivo? O teu irmão que está do seu lado. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita no ser humano. Então quando você julga, maltrata, oprime o teu próximo, você está pecando contra o templo do Deus vivo. Irmãos, o Deus que você serve é maior do que a religião. O Deus que você serve é maior do que os conceitos teológicos de Lutero e de Calvino. O Deus que você serve é maior do que a lógica de Aquino, do que as definições teológicas de Agostinho. Eu sirvo um Deus desaprisionado do Vaticano. Eu sirvo um Deus que precede batismo, preexiste a sacramento. Um Deus que, se Ele quiser, Ele se derrama e salva o bom, o mal, o justo, o injusto, o crente e o descrente. Se Ele quiser, Ele salva até aquele que está lá fora, que é conhecido como filho da perdição. Se Ele quiser, Ele salva até aqueles que vivem indiferente aos abismos misteriosos do pós-morte. Eu sirvo um Deus grande, Criador dos céus e da terra, doador da vida e da fé, presente em plenitude na natureza e nos seres humanos. Um Deus que se aninha no ventre da mendiga, e quando você dá pão a ela, ela se alegra embaixo. Deus é adorado nos céus. Esse é o Deus que eu creio, o Deus da arca de Noé, dos cavalos de fogo de Elias, do grande peixe de Jonas, o Deus que extrapola a nossa fé, que discorda dos nossos juízos, que se enfada dos nossos sermões moralistas, o Deus que se irrita quando o nosso destempero profere blasfêmia. Eu creio no Deus de Jesus. Seu nome é amor e sua imagem é o próximo. Aleluia, aleluia, glória a Deus.